E depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Meus caros católicos, a Igreja nos faz reviver desde o tempo do Advento até Pentecostes a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Preparamo-nos para o seu nascimento. No Advento, comemoramos o seu nascimento, tempo do Natal. Festejamos a sua circuncisão. Na oitava do Natal, comemoramos a visita dos Reis Magos na Epifania. Festejamos a purificação de Nossa Senhora e a apresentação do menino Jesus no templo. Entramos então na Quaresma, precedidos pela Septuagésima, com a tentação de Nosso Senhor no deserto, com a sua pregação e a oposição mortal dos fariseus. Lembramos sua entrada triunfante em Jerusalém no domingo de Ramos, a instituição da Eucaristia, da missa e do sacerdócio na Quinta-feira Santa, sua paixão e morte na cruz na Sexta-feira Santa, sua ressurreição gloriosa no domingo de Páscoa, sua ascensão 40 dias depois, o envio do Espírito Santo 50 dias depois da Páscoa. E com o envio do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos, se encerra o tempo pascal com o sábado da oitava de Pentecostes. Nós começamos agora o tempo que na liturgia tradicional se chama tempo depois de Pentecostes, e que significa liturgicamente a aplicação aos homens, a nós, dos méritos infinitos obtidos por Cristo durante toda a sua vida na terra. Essa aplicação se faz por obra do Espírito Santo, a quem se atribuem as obras de santificação. Esse tempo depois de Pentecostes é justamente um prolongamento de Pentecostes, com o Espírito Santo que atua na Igreja e nas almas, nas nossas almas, para nos conduzir ao céu. Nesse primeiro domingo, depois de Pentecostes, caros católicos, festejamos a Santíssima Trindade. Como sabemos, são dois os principais mistérios da religião revelada por Deus aos homens, a religião católica, única verdadeira, o mistério da encarnação do Verbo e o mistério da Santíssima Trindade. Se queremos ser agradáveis a Deus, devemos ter a fé, quer dizer, devemos acreditar com nossa inteligência, acreditar firmemente com toda certeza naquilo que Deus nos revelou. São Paulo, apóstolo, diz que sem a fé não podemos agradar a Deus. E com o mesmo sentido, Santo Atanásio diz que se queremos nos salvar, devemos antes de tudo ter a fé e conservá-la íntegra e sem mancha. Assim, se queremos agradar a Deus, devemos crer e confessar que Deus é uno e trino. Se queremos nos salvar, devemos crer e confessar que existe um só Deus em três pessoas, pois Deus, que não pode se enganar nem nos enganar, nos disse que Ele é um só Deus em três pessoas. Portanto, caros católicos, quando cultuamos Deus, quando adoramos Deus e servimos a Deus, não estamos cultuando uma entidade mais ou menos vaga, não estamos cultuando o supremo arquiteto do universo, da maçonaria, por exemplo, não estamos cultuando a mãe natureza ou uma força, uma energia positiva. Não estamos cultuando um Deus que se confunde com o mundo. Cultuamos, isso sim, um Deus que é puro espírito, infinitamente bom e amável, onisciente, onipotente, onipresente, eterno. Cultuamos um Deus que é distinto das criaturas, que mantém na existência tudo o que criou e que governa tudo com suprema bondade e misericórdia. Nós cultuamos um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas são um só Deus e não três deuses, porque as três têm uma só substância, uma só natureza, uma só essência,
uma só divindade? As três são igualmente eternas, igualmente poderosas, nenhuma das três é uma criatura ou um semideus. Um só Deus, um só Senhor, em três pessoas realmente distintas. A única diferença que existe entre as três pessoas da Santíssima Trindade é o fato de uma proceder da outra. O Filho procede do Pai desde toda a eternidade por via de inteligência. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade por via de vontade ou de amor. O Pai não procede de ninguém. A Santíssima Trindade, caros católicos, como dissemos, é um mistério. É um mistério, pois nossa razão não pode sozinha chegar à conclusão de que Deus é um em três pessoas. Precisamos da revelação para conhecer isso. É famosa a história de Santo Agostinho, que buscava compreender a Santíssima Trindade quando escrevia seu livro sobre o assunto. Deus lhe mostrou como esse mistério é inacessível à pura razão, comparando o seu desejo de compreender a Santíssima Trindade ao desejo de um menino que queria colocar toda a água do mar em um buraco cavado na areia da praia. Diante do mistério da Santíssima Trindade, muitos inimigos da religião pretendem combatê-la, dizendo que a fé é irracional, pois não podemos compreender aquilo em que acreditamos. Caros católicos, como já dissemos e insistimos inúmeras vezes, a fé não é irracional. Ao contrário, ousaria dizer que não existe nada de mais conforme a razão do que a fé. A fé católica supera a razão, não há dúvida, mas a fé católica não contradiz a razão. Poderíamos assim comparar as verdades da fé com relação à nossa inteligência com uma equação do segundo grau para uma criança de 5 anos. A equação supera a inteligência da criança, que não a compreende, mas nem por isso a equação contradiz a inteligência daquela criança, ou se torna irracional. Da mesma forma, todas as verdades sobrenaturais não se tornam irracionais pelo fato de superarem nossa razão e a sua capacidade de compreender essas verdades sobrenaturais. Nossa inteligência não consegue compreender o mistério da Santíssima Trindade, mas ela consegue mostrar que não se trata de um absurdo. Ela consegue responder às objeções contrárias à Santíssima Trindade, ela consegue mostrar que é possível a existência de um só Deus em três pessoas. Ela consegue, nossa razão consegue, por meio de analogias e comparações, entender melhor o mistério, embora não consiga demonstrá-lo ou explicá-lo completamente. Podemos compreender um pouco, caros católicos, o mistério da Santíssima Trindade, fazendo, por exemplo, uma analogia, uma comparação com a nossa inteligência e com a nossa vontade. E assim, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo é gerado, não criado, porque Deus conhece a si mesmo perfeitamente desde toda a eternidade. Esse conhecimento que ele tem de si gera o Filho, ou Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esse Filho gerado é em tudo igual ao Pai, salvo justamente no fato de proceder do Pai. E do amor que existe entre o Pai e o Verbo, amor que existe desde toda a eternidade, procede o Espírito Santo. O Espírito Santo é em tudo igual ao Pai e ao Filho, salvo no fato de proceder de ambos. Essa geração do Filho e a processão do Espírito Santo não diminuem em nada o Filho e o Espírito Santo com relação ao Pai. Os três são igualmente eternos, igualmente perfeitos. Os três são um só Deus. O mistério da Santíssima Trindade, caros católicos, supera a nossa razão, mas não a contradiz.
Além disso, caros católicos, nossa razão é capaz de reconhecer a existência de Deus e ela também reconhece que Deus é infinitamente perfeito. Diante disso, a nossa razão reconhece que se Deus nos falar, somos obrigados a aceitar, porque Deus infinitamente perfeito não pode se enganar nem nos enganar. E aceitar aquilo que Deus nos falou não é humilhar a nossa inteligência, rebaixá-la, mas ao contrário, aceitar as verdades de fé, as verdades que Deus revelou, aceitar aquilo que Deus nos falou, é a maior exaltação a que pode chegar nesse mundo a nossa inteligência. Pois a fé aumenta a capacidade de conhecimento da nossa razão e faz que nossa razão penetre na ordem sobrenatural, no conhecimento profundo de Deus. A fé não é contrária à razão. Deus é o autor da fé e da razão. Ele não pode se contradizer colocando as duas em oposição. Claro, estamos sempre aqui falando da fé católica, única verdadeira. A fé católica não diminui a razão. A fé católica aperfeiçoa e eleva a nossa razão, a nossa inteligência humana. É melhor ser mais perfeito com a ajuda de outro, no caso Deus, do que permanecer sozinho na imperfeição ou na mediocridade. Se Deus falou, caros católicos, devemos então acreditar. Lendo a Sagrada Escritura, aparece claramente que Deus revelou o ser uno e trino. Ele revelou isso abertamente no Novo Testamento e deu indícios fortíssimos no Antigo Testamento. Não convinha que a verdade da Santíssima Trindade fosse revelada plenamente aos judeus pelo risco que havia de eles caírem no politeísmo, sem compreender bem a trindade das pessoas, porque estavam cercados de pagãos politeístas. Mas já a primeira frase da Sagrada Escritura, caros católicos, no Gênesis, indica a Santíssima Trindade. No princípio criou Deus o céu e a terra, e o Espírito de Deus movia-se sobre a água. Ora, no princípio era o Verbo, quer dizer, Deus Filho, nos diz São João no início do seu Evangelho. No princípio era o Verbo, no princípio criou Deus, Deus é Deus Pai. O Espírito de Deus que se move sobre a água é o Espírito Santo. Na primeira frase da Sagrada Escritura temos a Santíssima Trindade. Além disso, nessa mesma frase, em hebreu, a palavra Deus é Elohim, que é uma forma plural, mas o verbo criou se encontra no singular. No plural da palavra Elohim temos a pluralidade de pessoas, no singular do verbo criou temos a unidade da essência, um só Deus. Ainda no primeiro capítulo do Gênesis, caros católicos, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O verbo façamos, no plural, indica a pluralidade de pessoas. A nossa imagem e semelhança, no singular, indica a unidade da essência. No Salmo 56, Davi diz, abençoe-nos Deus, o nosso Deus, abençoe-nos Deus. Invoca assim 3 vezes Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o que está no meio, abençoe-nos Deus, o nosso Deus, abençoe-nos Deus, o que está no meio é chamado de maneira sublime nosso Deus, pois faz referência ao Filho que assumiu nossa carne, veio ao mundo para nos salvar. E o profeta Isaías diz, santos, 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 referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E poderíamos ainda, caros católicos, citar outras passagens do Antigo Testamento que fazem referência à Santíssima Trindade. No Novo Testamento, Nosso Senhor ensina abertamente a trindade das pessoas em Deus. Temos o Evangelho de hoje, claríssimo.
E depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em nome. Nome está no singular para significar a unidade de essência em Deus, um só Deus. Também quando nosso Senhor diz, quando vier o Paráclito que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Claramente, ao Pai, o Filho e o Paráclito, que procede dos dois, que é enviado pelo Pai e pelo Filho. Podemos citar também o batismo de Nosso Senhor e sua transfiguração, em que tanto o Pai como o Espírito Santo se manifestam para glorificar o Filho. Também os apóstolos ensinam a Santíssima Trindade. São João diz, 3 são os que dão testemunha no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses 3 são um, assim nos diz São João. E São Paulo, na epístola de hoje, diz dele, por ele e para ele, com referência à Santíssima Trindade. E claro, poderíamos multiplicar os exemplos. Também a tradição, caros católicos, exprime claramente a fé na Santíssima Trindade. Podemos mencionar o credo de Santo Atanásio, que recomendo a todos que leiam, pelo menos uma vez no ano, nessa festa da Santíssima Trindade. O credo de Santo Atanásio. E poderíamos citar os outros padres da Igreja. Basta, porém, considerarmos esse monumento da tradição católica e da fé católica, que é o rito romano tradicional da missa, e que é, em particular, uma confissão clara da fé na Santíssima Trindade. No ofertório, pedimos à Santíssima Trindade que receba a oblação que oferecemos na missa, Suscipe Sancta Trinitas, anc oblationem. Logo antes da bênção final, exprimimos o nosso desejo de que o sacrifício que acabou de ser oferecido aplaque a Santíssima Trindade e lhe seja agradável. Placiat tibi Sancta Trinitas. Infelizmente, essas duas orações que deixam muito clara a finalidade da missa, dar glória à Santíssima Trindade, infelizmente, essas duas orações no ofertório e antes da bênção foram tiradas no rito reformado pelo Papa Paulo VI. Nós recitamos em todos os domingos, depois de Pentecostes, o prefácio da Santíssima Trindade. E peço também que considerem atentamente as palavras desse prefácio, que será cantado logo mais, e que vejam quão sublime síntese ele é do mistério da Santíssima Trindade. Ainda na missa, caros católicos, o primeiro rito é o sinal da cruz, para indicar que o sacrifício da cruz vai ser renovado e oferecido em honra da Santíssima Trindade. Claro, na missa, ainda pedimos misericórdia 3 vezes a cada pessoa da Santíssima Trindade no Kyrie. Glorificamos a Santíssima Trindade no Glória, confessamos a nossa fé na Santíssima Trindade no Credo. A cada missa também adoramos a Santíssima Trindade com os anjos, ao recitar os santos 3 vezes, logo após o prefácio. Todas as orações da missa são dirigidas ao Pai e se concluem pela menção ao Filho e ao Espírito Santo. Ao final do cânon romano, as palavras que acompanham a pequena elevação, também em honra e para a maior glória da Santíssima Trindade. A missa, no rito romano tradicional, é um monumento perfeito da fé católica em Deus uno e trino. E para continuar ainda na liturgia, na recitação do breviário pelo padre, todos os salmos se concluem com glória ao Pai, assim como todos os hinos fazem menção à Santíssima Trindade, praticamente. Todas as nossas ações, caros católicos, devem ser feitas em nome da Santíssima Trindade. Todas as nossas ações devem ser feitas em nome da Santíssima Trindade. E por isso, devemos repetir com frequência, ao longo do dia, o sinal da cruz bem feito, na testa, no peito e nos ombros, sem pressa, sem reduzi-lo a um gesto banal e feito com pressa. Se vamos começar os estudos, façamos ao menos o sinal da cruz.
Se vamos começar o trabalho, façamos ao menos o sinal da cruz. Diante de uma tentação ou diante de um medo, façamos também o sinal da cruz. Entre outras orações, devemos procurar começar nossas ações com o sinal da cruz. Tão bom resumo de nossa religião. No sinal da cruz está contido o mistério da encarnação, a cruz de Cristo. Mistério da encarnação e da redenção no gesto. E o mistério também da Santíssima Trindade, da unidade e trindade em Deus pelas palavras. O primeiro de nossos deveres, caros católicos, para com a Santíssima Trindade é adorá-la. E devemos prestar o mesmo culto de latria às três pessoas da Santíssima Trindade. O segundo de nossos deveres é a gratidão para com a Santíssima Trindade, que nos criou, nos redimiu e fez de nós filhos adotivos de Deus pelo batismo e nos santifica. O Pai eterno nos criou por puro amor, nos tirou do nada e nos preservou da morte tantas vezes. O Filho eterno, para nos salvar, se fez homem, sofreu, derramou seu sangue e morreu na cruz. O Espírito Santo nos chama continuamente à conversão e santidade, nos ilumina, nos fortalece, nos consola. Seria grande ingratidão esquecer tão infinita bondade, tão infinito amor da Santíssima Trindade para conosco. Como é possível continuar a ofender um Deus tão amável, que em três pessoas nos rodeia com tantas graças e misericórdias? Adorar a Santíssima Trindade, agradecer à Santíssima Trindade. O terceiro de nossos deveres é procurar reproduzir em nós a imagem da Santíssima Trindade, buscando ser santo, procurando cada um de nós ser santo como ela é santa, conformando a nossa vontade à vontade dela, conservando entre nós uma união baseada em Deus, semelhante à união das pessoas na Santíssima Trindade. Ninguém mais do que Nossa Senhora reproduziu tão bem em sua alma a imagem da Santíssima Trindade. Peçamos, portanto, a ajuda dela, caros católicos, para honrar e imitar a Santíssima Trindade e viver realmente da vida dela. Pela graça santificante, a Santíssima Trindade habita a nossa alma. Pela graça santificante, nós participamos realmente da vida da Santíssima Trindade, e é essa vida que devemos reproduzir em nós. Permaneçamos firmes, caros católicos, e inabaláveis na fé à Santíssima Trindade, sem a qual não podemos agradar a Deus. Firmeza nessa fé católica, sem a qual não podemos nos salvar. Que pela firmeza da nossa fé sejamos protegidos de toda a adversidade, como nos diz a coleta, quer dizer, de todo prejuízo para a nossa alma. Peçamos à Santíssima Trindade que habite em nossas almas pela graça até o fim de nossas vidas. Bendita seja a Santíssima Trindade e a unidade indivisa, como nos diz o introito da missa de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.